Então, nós iniciaremos agora a nossa fase de debates, abrindo espaço para perguntas do público, que poderá se manifestar levantando o braço e alguém da OAB irá até você e levanta o microfone. Pode ser? Aqui nós já temos Eu diria que o membro da mesa que fosse responder o questionamento se dirigisse à tribuna, tendo em vista que estamos apenas com o microfone, então para facilitar a resposta. Obrigada. Mandar aqui ou ficar... Você pode questionar daí mesmo. Boa noite. Meu nome é Michael Strider, eu vim de São Paulo só para participar dessa audiência pública. Eu trabalho com isenções, na verdade eu dou suporte para empresários que trabalham com isenção, né, que são agentes da informação para pessoa com deficiência em várias regiões do país. Comecei esse trabalho aqui em Blumenau há 5 anos atrás e hoje eu resido em Santos, São Paulo, inclusive faço a isenção de ICMS de São Paulo, Santo André, né, General Motors. E a gente, como eu falei, a gente ajuda a pessoa com deficiência com informação. A gente tem um site, um portal, onde tem diversos artigos sobre o direito da pessoa com deficiência, especificamente a questão do direito à compra com carro com desconto, né? com isenção de impostos, né? E a gente recebe mais de 300 mil visitas já nesse portal. Hoje é o maior portal do Brasil que fala sobre esse assunto. E por causa disso, a gente ajuda esses profissionais de isenção com treinamentos, sistemas, né, ferramentas para poder fazer com que o trabalho seja o mais próximo da perfeição para que os servidores públicos eles recebam esse processo com o maior esmero possível, né? Então a gente tem essa preocupação, inclusive dividindo informação e para que seja perfeito o processo, para que o mínimo possível de intimações ou problemas venham a acontecer assim, prejudicando o beneficiário, né? Então, assim, a minha pergunta é para o senhor auditor, né? Que é a seguinte: eu, como eu tenho experiência em São Paulo, eu faço a parte de isenção em São Paulo, e eu atendo várias regiões do país, e também estive aqui morando em Santa Catarina, nos últimos 5 anos, né? A minha pergunta é a seguinte: a questão de ipsum literis, né? A questão de seguir a letra, o que está escrito. O auditor ele falou que a Receita Federal do Brasil, ela não tem nenhum tipo de orientação para poder atrapalhar naturalmente o processo desses candidatos ao benefício. E também não fazem vista grossa, que ela não faz vista grossa quanto à questão de análise do processo. Então, minha pergunta é baseada em alguns pontos que eu escutei aqui, que são inerentes a Joinville, que me causou muita, mas muita surpresa, eu como forasteiro e com experiência no processo de isenção. Muitas coisas estranhas, né? Eu escutei aqui. Como, por exemplo, a questão que o doutor falou dos graus, que eu nunca vi em lugar nenhum, em nenhum lugar do Brasil, acontece intimação falando sobre grau, apenas se existe redução parcial, que é a parisia, ou a total, que é a plegia. Então, eu ouvi falar casos aqui de intimações onde se pergunta o grau da paralisia e não existe isso em regulamento, na lei específica, nunca ouvi de lugar nenhum do Brasil, e muito menos em São Paulo, que o número de processos de isenção é gigante. É gigante. Lá eles estão super acostumados com o processo de isenção por causa justamente da quantidade, já criaram várias metodologias, inclusive já se antevendo a questão de fraudes, justamente por causa do número de processos, né? E porque é o estado que mais perde receita. É o estado de São Paulo, onde estão a maioria das fábricas. Então, eles têm excesso, né? Justamente por isso que é totalmente natural que existem várias assessorias documentalistas naquele estado. Só na cidade de São Paulo existem 45 escritórios de isenção só na cidade de São Paulo, e eles tratam com a maior naturalidade esses procuradores, que existem advogados, contadores e diversos profissionais que acabam atendendo essas pessoas por terem se especializado. Então, assim, a questão do grau, eu gostaria de entender melhor. A comprovação de renda, que também me causou certo espanto. Nunca ouvi falar de comprovação de renda, não existe isso. Pelo menos em todos os casos, nunca tinha ouvido falar. Apenas a declaração sim, de disponibilidade financeira e patrimonial. E
isso é assustador para mim, é bizarro. Por que o laudo deve ser da Prefeitura Municipal de Joinville? Por que não pode, se na legislação existe o Detran, em São Paulo o Detran, ele cuida dessa questão do laudo. Para o condutor, para o não condutor também, porque ele tem a portaria, ele é o perito mais qualificado, na minha opinião, para dizer se a pessoa tem uma dificuldade, uma redução de mobilidade que faça com que ela necessite ter uma adaptação veicular, para poder preservar a saúde dessa pessoa de terceiros, porque ela pode perder a direção por força, por redução de força, né? E uma coisa que também me causou estranheza é a questão de o médico, de eles não acreditarem no médico que emitiu o laudo. E no regulamento diz que se isso acontecer, alguma coisa do gênero, né, que ele deveria pedir um novo laudo de uma outra entidade. Então, por que não pede do Detran? Ou por que não pede uma clínica particular, que é tudo supernatural? É muito difícil, é a primeira vez que eu escuto falar, na verdade, que existe uma exigência de não pagar pela consulta médica. O médico é um profissional liberal, e ele pode ter uma consulta. Existe previsão legal, existe um anexo, onde clínica particular credenciada ao Detran, e é totalmente natural esse tipo de cobrança lá. Porque é até muito mais rápido, entendeu? O médico está sendo pago de qualquer maneira, mesmo que seja pelo SUS. Então eu achei muito estranho isso daí. E outra coisa também extremamente bizarra aqui em Joinville, que eu nunca ouvi falar, que eu achava que São Paulo era o pior lugar do mundo para dar entrada em processo de isenção, que são 4 meses o tempo que demora o processo de isenção em São Paulo. Por que 8 meses aqui? Isso para mim é muito bizarro. Eu quero acreditar o excesso de zelo, né? O excesso de zelo ele conduz muitas vezes ao erro, né? O excesso de zelo. Eu acredito que não seja má fé. Então eu gostaria muito de entender da Receita Federal do Brasil, porque essa diferença no Brasil, essas nuances, que não é nenhuma nuance, no que tange aqui a Joinville, esse absurdo de demorar 8 meses um processo de isenção, e muitas vezes ao final a pessoa recebe uma intimação e aí ela perde todos os prazos possíveis. Eu gostaria muito que o senhor me respondesse essas questões, se fossem possíveis, né? Porque eu falei alguns pontos que eu acabei anotando durante a discussão. Obrigado. Até gostaria de saber de onde que... Desculpa, seu nome? Meu nome é Michael. Michael, até de onde que você recebeu essa informação de 8 meses depois de uma intimação? Isso, se você pudesse passar para nós, porque isso não está acontecendo em Joinville. Isso você deve ter pego dados de algum outro lugar. Os nossos processos estão levando atualmente de 4 a 6 meses para saírem, não 8. Para você, não estou dizendo que é pouco, eu sei que é bastante. Não estou tentando, só estou... O meu levou 8 meses e foi deferido pelo grau. Eu não posso... Estou falando em média, E nós, ainda por cima, em Joinville, nós estamos conseguindo uma boa velocidade. Para vocês terem ideia, em Florianópolis, o pessoal está levando... Só pediria que deixássemos o auditor expor, né, o posicionamento, e daí algum de vocês pode levantar a mão que pode falar em seguida, para que, né, a gente possa compreender a fala deles e a de vocês também. Se não falam junto, a gente não entende nem vocês nem ele. Tá? Obrigada. Mas eu sei que não é pouco tempo. E eu me coloco também todos nós nos colocamos, de vez em quando nós fazemos reuniões ali na Receita, nos colocamos no lugar de todas as pessoas. Nós sabemos que é difícil. Infelizmente existe um volume de trabalho e uma mão de obra disponível. E nós não estamos tendo concursos, já faz alguns meses, nós estamos tendo uma reposição de mão de obra, infelizmente. Nós não estamos trazendo mais pessoas. Vocês devem estar acompanhando que a situação econômica não está muito fácil, os cortes orçamentários estão grandes e isso está se refletindo também na Receita Federal. Então, nós entendemos que isso não é agradável. E, infelizmente, nós temos que seguir a lei. Nós
sabemos, todos nós, quando entramos na Receita Federal, eu sei que não é agradável para ninguém receber um indeferimento ou levar um processo, levar meses para receber uma resposta. Nós sabemos que não é agradável, mas nós sabemos que nós que somos profissionais da Receita Federal, na hora que nós entramos lá dentro da Receita, nós temos que seguir a lei, infelizmente, nós temos que ser objetivos na lei. Podemos nos equivocar, como eu disse, podemos, mas nós temos que seguir a lei, é o que está escrito lá. Até buscando, respondendo também o Michael e trazendo um pouco do que o André comentou, da interpretação literal. A interpretação literal, quando diz lá que nós temos que seguir a interpretação literal, é para não, como eu disse, não aumentar e nem diminuir o conceito que a lei nos traz. Então, por exemplo, a lei diz que então só vai ter isenção de IPI automóveis de passageiros. Nós podemos conceder isenção de IPI para automóveis que transportam carga? Não, não pode. Lá a lei cita deficientes físicos, mentais, visuais e autistas. Deixa eu só pegar exatamente. Mental, aí o severo profundo e autista. Por exemplo, e agora, deficiente auditivo, como nós temos aqui, pode receber um processo de isenção de IPI? Não pode. Eu tenho que, nessa hora, infelizmente, por mais que venha um processo e eu me sensibilize com a pessoa, eu tenho que seguir a lei, eu não posso ampliar esse conceito. Do deficiente mental, é severo profundo. Existe alguma criança com uma deficiência leve? Eu posso conceder para essa pessoa, para essa família que está precisando de ajuda? Não posso. Isso machuca para todos nós também, mas não posso. Eu sou obrigado a seguir a lei. E aí entra, infelizmente, então, aí o conflito que aí o André falou, e agora respondendo o Michael, a questão da gradação da força de grau. Existe um conceito muito amplo que ali, que o legislador colocou, que é difícil para nós, que é difícil para que o doutor ortopedista falou, que é o conceito de paralisia. O de plegia é muito fácil, e a pessoa não tem movimento naquele membro. Plegia é movimento zero. Paralisia é uma paralisia, vamos dizer assim, de forma grosseira, é uma semi-paralisia. A pessoa tem uma perda de força só. É uma perda de força que pode ir de 1 a 4, porque 5 a pessoa tem o grau de força normal. Então, por que nós pedimos isso? Porque a lei, o laudo, ele é difícil de ser preparado. Esse modelo de laudo, para vocês terem ideia, a Receita Federal já vem há algum tempo tentando deixar ele o melhor possível. Nós já estamos, acho que no 3º ou 4º modelo de laudo. A Receita Federal já tem o 3º ou 4º modelo de laudo. Não é uma coisa muito fácil. E aí, para nós que vamos analisar, para o médico que vai preencher, é outra dificuldade. E não tem muito caminho fácil. O legislador colocou lá conceitos que são difíceis de serem encaixados, tanto para o profissional que vai preencher o laudo, quanto para nós que vamos interpretar. E aí nós já pegamos as situações também, as mais esdrúxulas, como disse o Michael, que nós somos obrigados a digerir. Então nós já pegamos situações de pessoas que apareceu lá o laudo. A pessoa tem poliomielite, a pessoa não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Aí nós vamos olhar na Carteira Nacional de Habilitação da pessoa, não tem qualquer restrição. Opa, como não tem restrição na Carteira Nacional de Habilitação? E vem o laudo dizendo que, olha, a pessoa não teve poliomielite quando criança e tem todos os problemas e não tem nenhuma deficiência, não tem nenhuma restrição na Carteira Nacional de Habilitação. Qual foi o médico, então, do Detran que verificou essa pessoa e não viu que a pessoa tem poliomielite? Ou será que o médico que preencheu o laudo, ele foi um médico confiável e só colocou lá que a pessoa tem um monte de coisa e, na verdade, a pessoa não tem? Infelizmente, nós somos a Receita Federal, nós vivemos num país que muitas pessoas burlam a lei e nós infelizmente, temos que fazer um trabalho fiscalizatório. Nós já pegamos situações, como foi levantado aqui, tá? Por que nós estamos perguntando se o deficiente visual consegue fazer algumas coisas? Porque nós já pegamos laudo que chegou lá com requerimento assinado pelo deficiente visual. Sim.
Pode assinar? Aí nós perguntamos para o médico, pode assinar, calma, claro que pode assinar. Aí nós perguntamos para o médico, esse deficiente visual aqui, ele pode ler, escrever, acessar computador, etc? Voltou o laudo do médico. O que ele escreveu para nós? Não, a pessoa tem cegueira total, 0 de visão. A pessoa não consegue ler, nem escrever e nem acessar computador. Eu já vou passar a palavra. Tá. Não, pode falar, quer perguntar? Não, depois, pode. Tá. Então, então, a pessoa pode, claro que pode. E se o médico disser para mim que tem essa situação, tem. Mas nós já pegamos situações de fraude. Ou então que a pessoa não era deficiente, ou então quem preencheu aquele requerimento não foi a própria pessoa. Será que a pessoa está sendo enganada? Perdão. Essa é a nossa obrigação, verificar também se a pessoa está sendo enganada. O médico já não tinha dito outrora que a pessoa tinha uma deficiência visual? Por que pergunta a mesma coisa se está escrito no laudo dele, se ele disse que é assim? Por que essa pergunta? Não entendo. Porque nós analisamos toda a documentação do processo. Sim. Eu não posso ignorar que, né, então, alguém tenha preenchido por aquele deficiente visual e possa estar comprando um carro no nome daquele deficiente visual. Mas eu não tenho certeza se foi ele que assinou aquele laudo. Mas não houve denúncia, não é um ato ilegal isso? Houve denúncia? Então, mas se houve denúncia, não deveria ter sido para investigado? verificar essa denúncia, eu precisei intimar o médico. Não foi de graça. Não foi assim, nós decidimos intimar de uma intimação padrão. Nós verificamos outros documentos do processo. Então, nós fazemos nosso trabalho com muito zelo. Dói de vez em quando, e a gente olha pessoas, dói. Eu mesmo já peguei outras situações de pessoas com câncer de colo, etc., mas que não era deficiente físico, infelizmente. Eu precisei engolir seco, eu disse, eu sei que a pessoa está complicada, mas eu não posso deferir. Eu tenho que seguir a lei. Nós passamos por auditorias internas frequentes, que verificam se nós estamos fazendo o nosso trabalho de forma correta, seja deferindo, seja indeferindo. E aí, como eu disse, a Receita Federal como um todo tenta fazer o melhor para preservar a questão tanto de ter um processo justo, seja para um lado, seja para o outro. E aí entra a questão do grau que você perguntou. O conceito de paresia, ele é amplo. E aí tem outros conceitos que, então, infelizmente, o laudo, ele é, então, aí, nesse ponto, o laudo pega lá só o conceito de monoparesia. Só que nós temos que verificar outras situações que dizem, como uma pessoa com grau de força, uma pessoa com grau de força 4, que é um grau de força relativamente bom. E aí nós temos que verificar, por exemplo, essa monoparesia gera alguma dificuldade para a pessoa? De acordo com o decreto 3298, que é da integração, da Política Nacional de Integração à Pessoa Portadora de Deficiência. O que é um deficiente? Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica, adatória que gere incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Deficiência permanente, incapacidade, uma redução efetiva e acentuada de capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos. Por que nós perguntamos se a pessoa precisa de adaptadores, de apoios, etc., para poder fazer? Porque vai nos ajudar a entender se aquele grau de força, ele está correto ou não. Aí outra coisa, Michael, nós já recebemos laudos que diz a pessoa tem grau de força 4. Opa, é um grau de força bom. A pessoa é quase normal. E diz, a pessoa não consegue ficar em pé, não consegue caminhar, não consegue ficar em posição ortostática. Aí nós perguntamos, então tá, ela não consegue caminhar, não consegue sentar, não consegue ficar em posição ortostática, ela consegue ficar deitada. Vocês não estão seguindo literalmente a legislação. Aí, vocês estão indo a forma ampla, vocês estão ultrapassando. Mas isso é uma ilegalidade. Eu fico feliz que você conheça tão Não é bem porque existe um anexo. Não, respeito, claramente. Mas existe um gabarito. Vocês não deveriam ficar dentro desse gabarito? Então, ele pediu para falar primeiro aqui, então. Pessoal, boa noite. Boa noite.
Paulo, presidente lá da AGDEV.